Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp gelado. E antes de começar aqui, eu quero falar do nosso patrocinador, da agência CDF. Se você é corretor de imóveis, imobiliária, construtora, incorporadora, enfim, do mercado imobiliário e quer elevar o nível do seu marketing no ano de 2022 ainda, agência CDF, tráfego pago, SEO, conteúdo, enfim. As meninas da agência CDF estão preparadas para te ajudar. Vai ter um link aqui embaixo para você entrar em contato com elas. E hoje mais um episódio aqui, se você ainda não acompanhou os outros, tem muita coisa boa, muito conteúdo bacana. Se inscreve no nosso canal e assina e ativa o sininho, né? Assina não, é se inscrever e ativar o sininho para receber tudo em primeira mão. E hoje eu tô aqui com a Cláudia, corretora de imóveis, há bastante tempo, vai bater um papo aqui com a gente. Cláudia, muito obrigado por estar aqui. Se apresenta para a nossa audiência, para quem ainda não te conhece. Bom, primeiro, obrigado, Felipe, pelo convite. Estou muito contente em estar aqui. Eu acho que é muito fácil me apresentar, né? Bom, eu sou Cláudia Carvalho, estou há 12 anos no mercado imobiliário, venho de outras áreas comerciais e atendimento e por uma ocasionalidade eu acabei parando no mercado imobiliário, eu fazia consórcio numa empresa e por conta disso eu fiquei curiosa, fiquei pensando, eu já tinha conhecido o mercado imobiliário quando eu fiz um freelancer de atendimento em 99, muito tempo que foi isso. E o mercado era totalmente diferente. Não existia nem o Minha Casa Minha Vida, que hoje é Casa Verde e Amarela, né? O corretor era aquele corretor que tinha secretária, que só fazia plantão, estande de vendas, que vendia altíssimo padrão. Então era um outro formato. E eu tinha isso na minha cabeça quando eu fui fazer consórcio. E eu via que o consórcio, as pessoas sempre falavam, não, mas eu prefiro pagar dois imóveis financiando do que esperar e não sei o quê. Aí eu lembrei, eu falei, como será que está o mercado imobiliário? E eu, curiosamente, fui atrás do pessoal que eu conhecia na época e fui ver como é que estava. Conversei com um corretor que tinha virado gerente, ele me chamou para bater um papo, aquela coisa do cafezinho. Tomaram um café, né? Que ainda hoje é muito... Tomaram um café, que é o padrão. Eu fui com um interesse, ele com outro. Fomos tomar o café, ele começou a conversar e era 2009, finalzinho de 2009. E estava o auge do Minha Casa Minha Vida. Ele me explicou como era o processo, como era o trabalho, olha, estamos vendendo, tirando pedido e tudo mais, e eu fiquei curiosa, mas ainda assim resistente. Aí ele falou, olha, vem conhecer um plantão, um stand, eu vou te mostrar como é que trabalha um corretor. Eu estou fazendo uma entrevista com você, eu acho que você vai ter jeito para o negócio. E eu achava que não, que corretor era uma pessoa super bem formada, que tinha MBA, que tinha que fazer um monte de curso, que não era simples, porque para ganhar dinheiro não é assim dado, não era fácil. Falei, eu vou, mas por curiosidade. Chegando lá, ele me mostrou todo o processo. Quando ele terminou, ele fez a pergunta que eu nunca vou me esquecer na vida, que eu acho que foi a que me doeu e que me chamou para o mercado. Ele terminou e falou assim, você acha que você não é capaz de fazer isso? Eu já tinha uns 16 anos de mercado comercial. Eu falei, capaz eu sou. Aí ele falou, então, é isso, vem trabalhar comigo. Aí eu falei, pô, mas eu trabalho com CLT, com salário, com comissão, com benefícios, como é que eu vou abrir mão de tudo isso para entrar no mercado que eu só vou ganhar quando vender? Ele falou, mas vende. E aí eu pensei, eu sempre fui muito visionária, muito louca, às vezes eu acho, né? E eu sempre quis algo maior, algo que eu pudesse mostrar a minha comunicação, o modo que eu trabalho. Eu conversei na época com o meu ex-marido, com o meu primeiro marido, eu falei, olha, a hora da gente ganhar dinheiro é se eu virar corretora. Falei, eu vou abrir mão do mercado onde eu estou e vou encarar. Pedi as contas e fui. E comecei no Minha Casa Minha Vida. Né? Na época era muito engraçado porque você ganhava R$1.000 quando você vendia. Por venda? Por venda, R$1.000. Mas você tira pedido, 10 vendas, o corretor vendia 10, 20 unidades. Então eu achei que ali seria a oportunidade. E foi assim que eu entrei no mercado. Comecei em grandes imobiliárias, né? Comecei na Biara, depois eu fui para Brasil Brokers. Fiquei até 2016 na Brasil Brokers, sempre mais na linha do econômico, fazia uma coisa ou outra num médio, alto padrão, mas o meu forte era o econômico. Aí quando foi 2016 eu comecei a sentir um movimento no mercado, porque eu sou essa que fica pesquisando, lendo, observando as outras empresas. E eu percebi que estava começando uma movimentação de houses, as construtoras começando a investir em fazer um comercial dentro da própria construtora do que ficar contratando as imobiliárias grandes, sempre tinha aquelas 3, 4 que sempre reinavam no mercado.
Aí eu falei já tinha separado do meu marido, estava já no segundo casamento, que era alguém do mercado imobiliário. Eu virei para ele e falei assim, tá tendo uma movimentação, se a gente não se mexer, a gente vai ficar pagando a luz aqui, eu não vou ficar. Ele duvidou, eu falei assim, presta atenção. E aí nós fomos conversar com o pessoal na época da Econ. Conversei com o diretor de lá, mas eu cheguei assim, cara, eu quero ser corretora, eu quero ser do online, porque eu já tinha experiência, eu já fui supervisora de atendimento, de call center, então eu falei, é a área que eu domino melhor. Isso em 2016? 2016. Fui para lá. Aí, meu marido foi como coordenador e eu fui como corretora de online. Aí eu fui pesquisando, olhando a movimentação do mercado. E realmente aconteceu o que a gente temia, né? As coisas todo mundo foi saindo, as houses foram crescendo. Eu fui ficando nisso até 2018 mais forte. Nessa época, de 16 a 18, eu fui online, fui salão, fui assistente de gerência, fui assistente de diretoria e ainda continuava vendendo. Quando foi 18, entrou mais forte o quinto andar. E eu fiquei curiosa para saber como era a locação e por que eles estavam fazendo aquela movimentação no mercado. Entrei em contato com corretores que já estavam no quinto andar. Lá no comecinho da quinto andar. Isso. Fui atrás do LinkedIn e procurei corretores quinto andar. Achei alguém, perguntei como é que trabalha no quinto andar, o que tem que fazer para entrar e não sei o que. Geralmente indicação é mais fácil. Então eu falei, você pode me indicar? Ele, posso. Me indicou, eu entrei, comecei a fazer locação aqui na Leste, que eu sempre prezei mais por essa região, porque é a região que eu conheço. Eu nasci aqui, sempre morei aqui. Brevemente morei na Lapa, no primeiro casamento, mas o meu forte é a Zona Leste. E aí eu comecei a fazer quinto andar simultaneamente com lançamentos. Fiquei até 20, quando começou a história da pandemia. Cheguei a ter uma passagem de treinamento na Remax para entender a cultura, a metodologia da Remax. Achei muito legal, mas eu sentia uma certa dificuldade de cultura com o brasileiro. Mas eu entrei bem na época da pandemia. Eu entrei em fevereiro, comecinho de fevereiro, aí finalzinho de fevereiro de 20 começou a pandemia. Final de fevereiro, começo de março. Começo de março começou a pandemia. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer visita em imóvel com pandemia? As pessoas não vão querer e tal. Aí eu recuei e fiquei mais em casa, saí da Econ também, saí do quinto andar e fiquei mais trabalhando como autônoma. Eu já tinha cadastro em algumas construtoras e comecei a atender os clientes assim. E estou assim até hoje, né? É um trabalho diferenciado? Sim. É um trabalho cansativo? Não acho, porque eu sempre fui aquela pessoa curiosa que quer ter várias coisas para falar, então eu não sei falar de uma coisa só. Então, você está falando de um imóvel, acabou que você vai para outro, e o quinto andar me fez ficar pior, né? Porque no mesmo dia eu tinha 9 atendimentos. Com o mesmo cliente ou com clientes diferentes? Clientes diferentes. Então, eu estava mostrando um estúdio, do próxima visita era um apartamento de 3 dormitórios, depois eu voltava para um de 2, depois eu ia para um duplex. E eu tinha que saber lidar com todos esses perfis. Então, isso me fez perceber esse dinamismo, e isso eu percebi que eu gosto em mim. E por isso que o autônomo me chamou a atenção, né? Mas ainda me sinto um pouco perdida. Certo. Vamos desconstruir isso tudo para a gente entender um pouquinho e até as pessoas que escutam ou estão vendo o nosso podcast possam aí se inspirar de alguma maneira ou entender como que elas podem encurtar alguma jornada, né? Sim. Então, quando você trabalhava lá vendendo consórcio, CLT e comissionado. Isso. E aí você recebeu um convite, eu sempre brinco que geralmente um parente ou alguma pessoa próxima faz um convite pra gente e mostra o mercado imobiliário. E certamente falaram pra você que você iria ganhar muito dinheiro. Exatamente. Legal. E geralmente eles falam também que a gente vai trabalhar pouco, vai ter qualidade de vida e que ali é o mercado, o mundo ideal, né? Eu brinco que muito se parece com o que as pessoas falam do marketing multinível. Que eles vendem que é toda facilidade, é fácil, é só você fazer aquilo, enfim. E como que foi a Cláudia chegando num plantão de vendas? Como que foi aquele primeiro contato? Como que foi o desenvolvimento como corretora nesse primeiro ponto da profissão de corretora de imóveis? Então, eu peguei aquilo que eu acho que a maioria dos corretores tem a mesma experiência, que é o gerente virar e falar assim, olha, você vai para tal plantão, tem um coordenador que vai te ensinar lá, o que você precisar, você pede para ele, né? E eu,
o peito aberto, né? Aquela ideia de eu só fui CLT, bora fazer regrinha de que dia que eu posso trabalhar, até que hora eu fico, que hora que eu entro, eu posso comer, eu posso respirar, eu perguntava tudo. Já estava ali condicionada Condicionada aos hábitos, né? Ao meu mundo CLT, né? De regras e horários. Aí, primeiramente, ele me mandou para um plantão em Cajamar. Tá, então vamos lá. Você saiu da Zona Leste e foi para Cajamar. Cajamar. Eu acordava às 5h30 da manhã, pegava metrô, trem, ônibus, até chegar em Cajamar. Eu chegava 8h30 em ponto. Se eu perdesse um desses trajetos, se eu atrasasse perdesse um metrô, eu não chegava no horário da roleta. Tá, porque você tinha que chegar até 8h45. O famoso 8h45, que era o horário da roleta. Eu fiquei lá por um mês. Eu chegava às 8h30, ficava até as 8 horas da noite. Tá. Ia embora para casa, chegava às 10 e pouco, dormia, dia seguinte eu estava no plantão de novo. E aí tinha que fazer 3 dias roleta certinho. Eu fazia a semana inteira, porque eu era, né, CLT na minha mente. Então eu achava que trabalhava de segunda a sexta e ele falava, sábado e domingo você não pode faltar. Aí eu falava assim, tá, mas você pode ter um dia na semana, Cláudia, que você pode ter folga. E ele falou, que dia que você quer? Aí eu pensando, bom, sábado e domingo eu não posso nem cogitar. Pedia um dia da semana e era aquele dia só que eu faltava, que eu ficava em casa. É porque tem a regrinha que você precisa fazer 3 dias na semana, né, pra poder ganhar a roleta do sábado, né, e do domingo. Naquela época ainda não tinha muito isso, era muito, se quer ficar a semana inteira faz, não tinha uma regra muito, como tem hoje, muito fechada. E eu fazia isso, só final, eu preciso de um dia para limpar a minha casa porque eu sou mãe, tenho filhos, eu queria fazer a outra parte. E fui indo assim. Chegou uma fase que eu virei para ele e falei, olha, desculpa, se é para ir para Cajamar, se é o único lugar que tem, eu não posso ser corretora porque eu não tenho condições. Vou fazer o seguinte, vê para mim se tem algum outro lugar ou na empresa. Ele falou, não, tem outros lugares para você fazer. E eu pensei, porque ele não me disse, mas tudo bem. Aí ele falou assim, vai ter um pirata em São Miguel. É fácil para você, São Miguel é Zona Leste, né? E eu pensando, São Miguel aonde? Né? Porque São Miguel é vasto, é grande, né? Aí ele falou, não, é perto ali do Davó, próximo a Ponte Rasa, Ermelino. Eu falei, não, é fácil, é perto da minha casa. Eu morava no Jardim Danfer, então eu falei, é perto. Aí ele falou, tranquilo, então vai para lá. Eu falei, mas o que é pirata? Aí ele falou, olha, você vai entrar no plantão como você estava no outro. Você só não pode vender. Mas é rápido, coisa de 30, 45 dias você já vai poder vender, mas você pode montar a pasta, pegar a documentação, você vai atender o cliente normalmente. Ok, fui. Isso foi em abril. Lançou em agosto. Mais uma pegadinha. Mais uma pegadinha. E eu só faltei aquela uma vez por semana e no Dia das Mães, que caía no domingo. Porque eu pedi para ele se eu poderia faltar no domingo, porque era Dia das Mães, eu como mãe gostaria de estar em casa. E ele me liberou para isso. Fiquei lá até o lançamento. Foi até dia 8 de agosto, nunca vou esquecer. Eu cheguei dia 21 de abril e lançou dia 8 de agosto. Fiquei, fiz venda, aprendi. Aí você me perguntou como é que eu fazia relação, como é que eu fazia o meu modo de atendimento, como é que eu tratava no começo. Eu fui pela minha essência, a minha experiência de outras empresas. Eu trabalhei muito com produto técnico, né? Eu trabalhei com legislação, vendendo para advogado. Eu vendi produto médico para médicos. Eu vendi previdência privada, que tinha que saber todas as ferramentas bancárias para falar para a pessoa assim, não resgata o seu dinheiro. Eu trabalhava na parte de resgates, eu segurava o dinheiro da pessoa de previdência. Então, eu tinha que entender toda a cultura de previdência, que também era uma coisa no início e tal. Então, eu falei assim, bom, se eu estou em vendas, o mercado imobiliário deve ser uma coisa complexa, então eu preciso entender o produto. Eu cheguei para o coordenador e falei, e aí, como é que é o produto tal? Ele veio com uma filipeta e falou, é isso aqui que a gente sabe por enquanto. 2 dormitórios. Só tem isso de informação. 2 dormitórios, 2 e 3 dormitórios. Tinha 3 dormitórios naquela época, 53 e 61 metros, que também não existe mais. Aí ele me passou assim e falou, é isso. Eu falei, mas o cliente não vai perguntar mais? Não, vai, mas as coisas vão acontecendo, depois a gente vai saber, mas por enquanto isso aqui é o suficiente.
Eu fui atendendo, eu sempre gostei de me relacionar com as pessoas, então o cliente chegava, eu entendia a regra rápido do plantão, você tem a sua vez, você vai atender e pronto. Qual que é o valor? Ah, não sei, fala que a gente... Não, o valor ainda não está disponível, mas por ser Minha Casa Minha Vida, vai ficar entre tanto e tanto, né? Qual que é o seu... Aí eu comecei a fazer aquilo que eu também já fazia antes, que era perguntar, eu sempre fui muito de perguntar para os meus clientes. Então eu perguntava qual era a renda, né, se ela ia comprar sozinha, se tinha FGTS, porque eu perguntei para um outro coordenador, ele falou, você tem que perguntar essas coisas para saber o perfil do cliente. E eu perguntava, guardava todas as informações e falava, olha, você tem que trazer esses documentos e tal. E deu muito certo assim. Só que eu cheguei perguntando, mas e o contrato? Eu posso ver o contrato? Para quê? Porque eu quero conhecer. Não, o corretor não precisa ver contrato. É o cliente que assina. Eu falei, tá, mas e se o cliente me perguntar alguma coisa? Existem advogados que vão esclarecer. Mas e se eu tiver dúvida, o coordenador fala. Mas e se eu não souber, o seu gerente vem aqui? Aí eu falava assim, mas o que faz o corretor, então? Pelo amor de Deus, ele só fica aqui e não mostra nada? Não, ele mostra a maquete e o decorado. E eu falava assim, não, eu quero fazer mais. Eu queria ser uma coisa que fizesse todo o processo, né? Que ajudasse o cliente como um todo, porque uma vez eu ouvi de alguém falar assim, o cliente tem que ter segurança com você. Você conduz o processo. Então, se eu conduzo o processo, como é que eu não vou saber responder as perguntas? Eu que tenho que saber. E eu fui muito assim no começo. E isso me ajudou bastante. Eu acho que a minha experiência anterior, e isso eu falo para muito corretor novo, aquilo que você foi antes, o que você trabalhou antes de entrar no mercado imobiliário, te ajuda muito. Você tem que trazer isso para o teu mercado também. Pensar bem, como é que eu trabalhava antes? Ah, mas eu nunca fui de vendas. Como é o seu trabalho? Pensa que tem coisas ali que você pode tirar e agregar no mercado imobiliário, né? E foi assim que eu fui levando. E isso me ajudou. Ninguém me ensinou muita coisa. E quanto tempo você levou para fazer a primeira venda? Eu fiz no lançamento. Foi o tempo do lançamento. E aí foi fácil como falaram? Não. Na verdade, esses dias eu achei sem querer em casa. Tinha 15 clientes que eu estava falando no lançamento, 15 pastas. Eu assinei 3. A FAQ, né? Eu tinha a FAQ, cliente que entregou documentação, que estava bonitinho, que estava certo. Teve uma que, na semana do lançamento, ela foi sorteada no CDHU. Aí a outra desistiu e comprou em outro lugar. Aí a outra separou do namorado e não queria mais. E assim, e foi saindo. E outras que não queriam mesmo e nunca mais falaram comigo. Mas aí, de novo, a experiência do mercado anterior. Eu, como uma pessoa que já trabalhou em call center, eu tive treinamentos que diziam assim, não leve para o pessoal que o cliente fala para você. Sim. Então, quando o cliente sumia, eu não ficava assim, o que ele sumiu? O que aconteceu? O cara... Eu falava, porque ele não quer. Não quer, gente. Eu vou fazer o quê? Eu vou obrigar a pessoa? E eu tinha um discurso para o cliente assim, você só vai comprar, realmente fechou a compra do imóvel na hora que você assinou o contrato e o seu cheque for descontado. 7 dias depois, né? 7 dias depois, porque tem a lei do consumidor, ninguém vai mexer, tal. Então, eu tinha esse discurso para o cliente e na minha mente eu tinha o discurso assim, Cláudia, você só vai vender na hora que esse dinheiro estiver na sua conta. Aí eu acredito que eu vendi. Antes disso, tudo pode acontecer. Eu tive um superintendente, Ricieri, que ele falava, se você fizer a conta da comissão, isso vai te dar um azar danado que a venda vai quebrar. Ele falou, eu tenho essa crença, então eu nem faço conta de comissão. Eu nunca fiz, até hoje eu não sei. Até hoje eu vou descobrir quanto eu vou receber na hora que eu vejo lá o QR, a planilha. Aí eu falo assim, nossa, é isso que eu vou receber? Ou às vezes que eu pergunto pro meu marido, a comissão lá é 2%, é 2, não sei o quê, tem mais prêmio. Quanto que eu recebo mais ou menos se eu vender? Aí ele fala para mim assim, eu falo, tá, só para saber. Eu não me apego a isso, porque eu acho que pode existir desconto, pode existir variáveis, e pode existir eu levar esse cliente para outro lugar. Né? Então, eu não me apego. E isso, para mim, sempre me ajudou. Não sei se é superstição, mas funciona. Para quem não é do mercado de lançamento, explica aí o que você falou quando eu vejo o QR. O que é o QR? QR. A gente tem, quando o cliente vai assinar o contrato, ele tem 2 partes do contrato. Ele tem aquela informação padrão de tudo aquilo que ele tem, os direitos e deveres, digamos assim, sobre o projeto. E ele tem a planilha de custos, aquilo que ele está pagando para a construtora. Então, tem informação
de quanto a imobiliária vai receber, de quanto daquela parte que ele está dando do valor final do imóvel, o que é a comissão do corretor, do coordenador, do gerente e tudo mais. E ali está tudo discriminado. Inclusive, eles descobrem que o nosso nome não é o nosso nome. Mas quem é fulano? Uma vez eu peguei uma cliente que ela era contadora. Aí tinha uma parte de assinatura lá e a advogada falou assim, eu preciso do seu CPF. Ela falou assim, eu não vou dar o meu CPF. Aí ele falou assim, por que não? Ela falou, porque é pessoal, eu não vou dar meu CPF. Aí a advogada olhou e falou, não, mas eu preciso, senão eu não consigo dar continuidade. Aí eu falei assim, mas o meu CPF eu te dou, se eu precisar, tá aqui todos os meus dados. Vai dar o meu CPF para você levar. Então, assim, é normal, é padrão. Ela, então tá bom, então o meu CPF é tal. E eu fazia isso quando eu trabalhava com advogados. Porque quando eu vendia a legislação, era por assinaturas na editora Saraiva, então você tinha que falar para o cliente, eu preciso, para renovar sua assinatura, o seu CPF. Eu não vou falar. Eu falo, então eu não consigo fazer a renovação, porque esse é o dado principal para dizer que o senhor é o senhor. Aí ele falava, tá, então meu CPF é X, e falava. Então eu sempre fui muito tranquila nisso. Então, assim, o QR ele vai discriminar os valores. É o quadro resumo, né? É o quadro resumo, exatamente daquilo que o cliente está pagando e por que ele está pagando e para quem ele está pagando. E quando eu estava fazendo, que eu te falei que eu queria ler o contrato, era exatamente isso, eu não queria ser pega no susto, porque ele vai falar assim, mas o que é isso? E eu falava, não sei, eu nunca li o seu contrato. Então, eu gostava de ler e eu fui perguntar para as pessoas, por que é isso? Mas aqui está um valor diferente. Eu sei que o cliente vai perguntar isso, por que aqui está um valor? E eu falei para ele que ele vai pagar tanto e aqui está outro. Não, porque tal valor vai para onde, não sei para onde. Vai. E aí eu consegui explicar um contrato na mesa sem precisar do advogado. Isso me ajudou bastante, porque quando eu fui para a Econ não tinha mais advogados. Tinha nas outras imobiliárias. Que eram os estagiários, né? Exatamente. Né? E tinha advogado que derrubava a venda também. A gente tinha pavor quando o advogado vinha na mesa. O cara vai derrubar a venda. Ele vai fazer um comentário e derruba a venda porque ele não era comercial. Então, a gente tinha um pouquinho de dúvida. Então, geralmente, eu questionava o advogado atrás, longe do cliente, pedia para ele me explicar e eu explicava para o cliente. Por 2 motivos. 1, eu gero segurança para o cliente porque eu estou passando conhecimento. Sim. E 2, o próximo que perguntar eu já sei a resposta. Sim, é uma escola, né? Você foi aprendendo ali na marra. Era essa a formação. E me diz uma coisa, você fazia a oferta ativa, quais eram as ações da época de quando você entrou no mercado imobiliário? Hoje a gente tem muito digital, né? Uhum. A gente vê muito corretor focando no digital e às vezes não fazendo ou esquecendo algumas ações offline que ainda dão resultado. Mas eu queria ouvir da Cláudia, quais eram as ações e qual você fazia que dava mais resultado? Olha, na minha época existia a roleta, que era muito farta. Sim, a vez. Era a vez. Era ponto de captação e PAP. Eram as coisas principais que a gente usava. Tinha os inovadores da época, que era o lambi-lambi, as faixinhas, que ficava de madrugada. O destaca, né? Que é aquele que você coloca no ponto de ônibus, né? Para o pessoal vai destacando. Exato, também, aquelas coisas assim. Mas eu ia mais no ponto de captação e plantão, e stand. Tá. Que você identificava de bom no PDV, no ponto de vendas lá, ponto de captação? Algumas pessoas chamam ponto de vendas, outros ponto de captação. O que você achava importante essa ação e por que você focava mais nela? Eu gostava pelo contato com o cliente, porque era a forma de você conversar com a pessoa. Eu nunca fui aquela pessoa que só entregava panfleto e ficava obrigado. Não, eu gostava de parar a pessoa, conversar, perguntar se morava por ali, porque estava comprando naquele mercado, e já olhava alguma coisa na sacolinha e fazia um comentário. Eu sempre tentei, isso eu aprendi quando eu trabalhei com advogados, eu tentava me nivelar com a pessoa. Eu não queria que ela me olhasse assim, é uma corretora que está tentando vender algo para mim. É uma pessoa como eu. Uma venda consultiva, construtiva, vender sem vender, né? Exatamente. Então, eu não ia com os 2 pés no peito da pessoa querendo que ela já fosse falar, então eu vou lá comprar o seu imóvel. Não, eu gostava de conversar. Então, eu parava. Então, eu jamais saí com 500 panfletos. Eu saía com poucos e ia conversando, sem pressa. Aí a pessoa falava, mas como é que é? É para um primo, mas como é que é seu primo? Pede para ele me procurar, me dá o contato dele, eu falo com ele, não sei o quê. Você tem fácil aí? Então a conversa fluía mais assim. E isso é uma coisa que eu acho que as pessoas perdem hoje, sabe? É olhar o cliente, não o cliente, olhar a pessoa. Então, mesmo hoje você faz uma oferta ativa, as pessoas vão com aquele receio de
Ai, o cliente. Não, não é cliente, é uma pessoa que está do outro lado da linha. Eu já cheguei a ligar para a pessoa tentar ser meio grossa e eu falar, mas eu não quero que ninguém entre em contato comigo, você já é a 10ª. Dá para tirar meu nome da lista? Dá para tirar meu nome? Eu falo para a pessoa, olha, eu vou passar a informação. Eu nunca mais vou ligar para você pode ter certeza. Agora, se outros vão ligar, eu não tenho culpa, mas eu entendo a sua situação, realmente é desconfortável várias pessoas ligando para você, né? Mas você está procurando imóvel mesmo ou como é que... Não tô, nunca procurei. Falei, então, como será que aconteceu isso, né? Então, eu tento dar uma quebrada e a pessoa fala, eu também não entendi. Ficamos amigos, não tem problema nenhum, tá? Se você quiser guardar o meu contato, a gente pode conversar num outro momento, vai que você queira, vai que você conhece alguém. Eu sou uma corretora que eu não gosto de incomodar, tá? Ela, tá bom, e a pessoa guarda meu contato, já aconteceu isso. E aí você ficou quanto tempo nessa empresa, a primeira? Da Biara para Brasil Brokers foi o tempo do lançamento. Tá. Você mudou de empresa por conta de produto? Porque antes tinha muito disso, né? Inclusive parte de diretoria falava assim, esse ano vamos lançar tantos bi, e tinha corretores que mudavam de empresa por conta de produto, para poder vender um produto exclusivo. Foi esse ponto, não foi? Não, na época que eu entrei, não, porque a Brasil Brokers pegava os grandes players do mercado, então você poderia migrar sem problema nenhum. Quando eu fui para a Econ, foi mais porque eu já fazia o produto da Econ dentro da Brasil Brokers, que antes era a Tua. Então, eu já fazia o produto, eu já conhecia como é que eram os projetos. Então, foi meio que uma transição natural, né? Quando eu fui escolher ir para uma house. Quando eu fui trabalhar como autônoma com várias construtoras, aí eu procurei região. Eu quis me preocupar mais com região. Eu poderia fazer Zona Sul? Poderia, quero forte, todo mundo vai para a Zona Sul e tal. Mas aí eu voltei naquele raciocínio mas eu não conheço Campo Belo, mas eu não conheço Chácara Santo Antônio, mas a pessoa vai me mandar para o Brooklyn e eu não moro no Brooklyn. Como é que eu vou falar do Brooklyn se eu não conheço? E se a pessoa me perguntar, mas aqui acontece não sei o quê? Eu vou falar, não sei. Né? E eu ia ter que primeiro me adaptar ao ambiente para depois eu falar sobre isso. Então eu falava assim, não, Zona Leste eu conheço, e eu acho Zona Leste imenso para você trabalhar, não precisa ir para outros lugares. Né? Então, por conta disso que eu achava mais interessante o quê? Vou ficar, pelo menos na localização que eu conheço. Então, eu procurava os lançamentos que vinham para essa região. E por que a Cláudia entende, a gente falou de região, a gente fala de nicho, né? Por que você entende que o nicho é importante para o corretor de imóveis? Porque eu acho que quando você está falando com o cliente, é aquilo que eu falei, você está falando com pessoas. Você vai falar de vivências com essa pessoa. Então, não adianta eu ter um empreendimento espetacular. Isso aconteceu comigo, por exemplo, há uns 2 finais de semana. Um cliente estava muito aberto a ir em várias regiões. E eu expliquei para ele, não funciona assim, nós vamos ficar uns 10 anos se a gente for andar São Paulo inteiro. Aí ele falou, não, mas Zona Leste tudo bem, e eu quero ver Itaquera. Falei, tá, você estava vendo outra região, mas você quer ver Itaquera? Ok, não, porque eu vi um empreendimento e eu quero lá conhecer. Fui, conheci o empreendimento antes que ele, mostrei para ele. Chegou na hora, ele falou assim, mas eu não acho que Itaquera é uma região que eu gostaria de morar. Aí eu parei com ele e falou, o projeto é maravilhoso, eu compraria ele, para mim o projeto não tem o que falar dele, mas a região... Aí eu centrei ele de novo, eu falei assim, vamos reposicionar nossa rota, vamos fazer de novo. Você tem que pensar em localização, o projeto, o que você quer no seu apartamento e em termos financeiros. As 3 coisas têm que conversar. Não posso só fazer uma coisa, porque senão eu vou achar um monte de 2 dormitórios com vaga para você em São Paulo inteiro. E pode ser que você vai gostar. Do econômico ao altíssimo padrão. Então nós vamos ficar rodando e nós vamos perder o seu tempo. Eu quero otimizar o seu tempo. Eu quero que você entenda, primeiro a gente faz um exercício antes de reconhecer o que você quer, para depois a gente começar a sair e passear, porque senão nós vamos ficar passeando só. Né? E tudo você vai gostar, a maior parte você vai gostar do apartamento. Aí você sai frustrado porque você queria isso em outro lugar. Então, vamos reposicionar. E aí ele falou, é verdade. Aí ele começou a entender. Né? E isso vai fazendo você entender o quê? É conhecimento. Eu sei te falar o que tem na região. Por exemplo... Vila Prudente, Moca é onde eu moro. Então, eu posso falar para a pessoa, isso tem, isso não tem. Sabe uma coisa muito legal que tem aqui na região? É isso. Eu gosto de falar para a pessoa assim,
Moca e Vila Prudente parece que você está no interior e ao mesmo tempo está do lado do centro de São Paulo, porque tem muita gente de mais idade, é um bairro mais tranquilo. Ah, não, mas eu quero agitação. As pizzarias da Moca, né? Ah, mas eu quero um lugar muito mais agitado. Então você vai para o miolo do Tatuapé, que é mais agitado, né? Porque Vila Prudente é mais sossegado, não sei o quê. Então, assim, você consegue conversar sobre vida com a pessoa, não é sobre venda. E aí a venda ela vem num segundo momento. Quando eu vou falar do projeto, eu falo, bom, dentro daquilo que você está procurando, eu tenho isso, isso, isso. Não, nessa região eu não tenho. Porque eu já sei tudo que tem ali, tudo que tem de lançamento. Você quer lançamento? Não, eu preciso casar o ano que vem, eu preciso de uma coisa pronta. Deixa eu te falar, você quer novo, que entregue esse ano? Eu não tenho, porque os lançamentos que tiveram aqui vão entregar daqui ao ano que vem, não sei o quê. Então, muda a sua mentalidade. Você não quer um pronto, você vai ter que pegar um usado. Você vai ter que, então, esperar, mudar o seu casamento, repensa. Então, eu converso muito com o cliente sobre a vida dele. E estar numa região que eu conheço ajuda muito mais a eu entrar nessa vida dele do que simplesmente falar de uma região que eu não tenho noção. Já me pediram imóvel no litoral. Eu falei, gente, eu não vou para o litoral, eu não moro no litoral. Como é que eu falo para você que tal bairro é maravilhoso ali? Eu não sei dizer. Procure uma imobiliária de bairro lá no litoral. Tira uma semana e vai para lá e procura. Vai entender, essa pessoa ela vai ter mais conhecimento e até mais um produto mais assertivo, né? Sem dúvida. A ideia é essa. Acho que a gente tem que otimizar o tempo do cliente o máximo possível. Quando a gente fala de mercado econômico, um bom pedaço do mercado, ele fala em primeiro entender a linha de crédito do cliente. Uhum. Qual que é o seu ponto de vista? Você também vai por esse lado? Você trabalha de uma outra maneira? Como que a Cláudia atua hoje no mercado quando se fala de econômico? Eu acho, sim, que você tem que entender o momento financeiro da pessoa para ver se ela se encaixa no que ela acha que ela quer. Né? Eu sempre, acho que é um padrão, todo mundo faz as perguntinhas clássicas para o cliente. Né? Eu gosto de perguntar para o cliente qual a sua ideia de investimento. Aí ele vem com o valor e dali eu já começo a desenhar. Eu falo, tá, a sua intenção é fazer financiamento? Sim. Então eu preciso de fazer algumas perguntas relacionadas a isso. Qual que é a sua renda? Se você tem algum dinheiro guardado, se você vai utilizar seu fundo de garantia, é casado, tem imóvel no seu nome, tem a herança de alguém. Eu começo a fazer algumas perguntas. Eu falo, você me desculpe, eu tenho que fazer algumas perguntas para eu não te passar uma informação errada ou te indicar um imóvel errado. Esse que você entrou procurando, ele funciona assim, isso, isso, isso. Até aqui você está perfeito. A partir daqui, ele não é um imóvel para você, porque você vai ter que fazer tal coisa. É um imóvel que não é um associativo, ele não tem um financiamento no momento. Ah, mas eu não quero chegar lá na frente. Então, esquece esse imóvel. Sabe qual é o projeto que você quer? Quais são os bairros que você procura? Tais. Não, quero Zona Leste. Eu preciso que você me fale bairros, porque Zona Leste é grande. É gigante, então, né? me fala bairros. Fala pelo menos uns 3 bairros. Aí a pessoa fala, eu falo, bom, nesse bairro eu tenho esse, dentro do perfil que você quer. E aí eu vou desenhando novamente as características para ele. Mas o financiamento, ele é fundamental. Outra regra que eu fiz, que muita gente no mercado não faz. Eu adoro documentação. Aí eu fui procurar como é que trabalhava a documentação, um documentista. Eu fiquei um tempo aqui na Yamakawa, trabalhando como corretora, mas eu fui trabalhar na Yamakawa com crédito imobiliário, para ver como é que era o processo do SICAQ, o que é o tal da Caixa? Por que a Caixa é tão exigente? O que ela pede? Por que ela pede? E aí eu consegui ver o sistema, todo o processo, como é feito o financiamento, a liberação. Então, quando eu sento... Entender prazo, entender por que trava, por que demora. Por que documento? Por que eu não posso... não entreguei tal documento. Não, eu preciso de todos, porque é uma sequência que o sistema vai alimentando. E da forma correta, né? Porque às vezes manda cortado a orelhinha da carteira de trabalho. Eu pedi para uma cliente uma vez fazer um novo RG, porque o sobrenome dela era Figueiredo. Estava Figueiredo. Errado no RG dela. Eu falei, para o resto da vida, não tem problema estar assim. Mas para financiamento, pode ser que alguém na Caixa pegue e ela fale, esse documento não está certo, eu preciso que ela faça um novo. Eu falei, vamos antecipar? Já arruma. Ela foi, arrumou, não deu problema nenhum. Explicar para a pessoa
o holerite, por que esse aqui não vale? Porque esse aqui tem férias, esse aqui tem um monte de coisa que não aceita. Você tem pensão alimentícia que você paga, deixa eu te explicar isso. Aí você vai... E, ao mesmo tempo, eu vou ensinando para o cliente algumas coisas, tipo, olha, isso aqui pode te dar problema para financiamento. Vai educando o cliente, vai né? educando. Imposto de renda é assim, assim, assado. Eu já olho, eu soube olhar o imposto de renda, é só pegar a documentação e passar para frente. Então, quando eu fui trabalhar com isso, me abriu muito a mente. E eu sempre falo, brincando para todo mundo, e até de uma certa forma sério, todo corretor deveria fazer um curso de correspondente. Além do que pudesse, né? Além do que a gente tem muita informação hoje na internet também, que ajuda, né? Até puxando aqui um fio... O meu amigo Bruno Lessa, ele abriu um canal agora que chama Antes das Chaves, que ele vai educar o passo a passo do que o cliente precisa se preocupar antes de comprar um imóvel. Então ali vai ter informações que tanto o cliente pode usar em seu benefício para fazer uma compra mais assertiva, quanto o corretor pode usar para levar informação para o seu cliente. Então, assim, a gente tem muita coisa bacana na internet que o corretor, se ele parar um pouquinho ali, ele consegue se educar para levar uma informação qualificada para o cliente, né? Exatamente. E a gente vê que muitas vezes o corretor ele não para nem para ouvir um pouquinho sobre algo da profissão dele, né? Aquilo que ele trabalha, aquilo que sustenta ele, às vezes ele não para um pouquinho para ouvir, para ter conhecimento de algo que vai ajudar ele na profissão. Você vê isso também? Vejo assim, a gente conversa muito com os corretores, mesmo os mais antigos. Eu acho que é surpreendente quando você vê os mais antigos com essa postura. Né, é o que eu falei, eu sou uma curiosa. Então, se eu estou passando por um evento, uma palestra, algum podcast, alguma coisa assim, fala um livro, eu já anoto na hora e eu vou ver que livro é esse, o que ensina. Né? Eu li livros sobre luxo, Carlos Ferreirinha, eu fiz questão de ler. Eu falei, deixa eu ver, por que ele fala? Qual que é o assunto? Mas eu não vendo luxo. Mas quem disse que não é importante? E quando você lê o livro, você fala, isso eu posso usar no meu mercado, mesmo que seja econômico, eu consigo identificar o momento que eu falo isso com o cliente também, que é importante para o meu cliente. Claro. Né? Então você começa a perceber que você tem muita informação, mas que o corretor ele entende assim, é pela pressa do dia a dia eu não consigo olhar. Desculpa, tem corretor que passa o dia inteiro no Facebook vendo o mundo, mas ele não para estudar. Aquela velha e boa máxima, se você lê 10, 20 páginas por dia, quantos livros que você não lê no ano? Então, a gente tem que se educar a isso. Né? E tem que entender que é benefício para nós, volta para a gente. Sim. Porque hoje eu já peguei muito cliente na mesa que eu falava assim, só falta tirar o Cresce, hein? Você sabe muita informação. E ele brinca, dá um sorriso assim, e eu falo assim, você é quase um colega de trabalho, porque tudo que você... Tem mais informações que o corretor. Tem muito mais informação. Eu já peguei 2 vezes no meu tempo de trabalho, clientes que tinham parentes que trabalhavam dentro da Caixa Econômica Federal. E que trabalhavam na área de crédito imobiliário. E aí ele falava assim, não, porque o meu parente trabalha, não sei o quê. Teve um que trouxe o cliente, o cunhado, para vir na mesa para ver como é que eu estava explicando. Quando ele falou, eu sou da Caixa, eu falei, que ótimo. Eu vou explicar, você fala se eu estou falando alguma coisa absurda, tá? Ele ficou quietinho, deixou eu explicar tudo. Eu falei, tá tudo certo o que eu falei? Ele, perfeito, é exatamente isso que você explicou, é assim que funciona mesmo. Falei, bom, passei na Caixa, que ótimo. E o cliente falou que, então fica seguro que ela está falando certo, pode confiar nessa corretora. E aí, depois de tudo isso, você foi para 5º andar, né? 5º andar. Por que você foi para 5º andar e como que foi essa experiência? Porque eu queria ver outros mercados dentro do mercado imobiliário. Eu acho que o corretor, quando eu entrei, tinha muito aquela história, quem é de lançamento nunca vai ser de terceiros, quem é de terceiros não gosta de lançamentos, porque são coisas diferentes. Sim, são mundos diferentes, são vendas completamente diferentes. Mas eu acho que ser profissional do mercado imobiliário é conhecer mercados dentro do mercado, é conhecer outras coisas. Então eu queria entender, porque eu poderia pegar um cliente em algum momento, não em econômico, porque na minha casa minha vida trava, mas para vender um médio padrão, um alto padrão, um cliente que de repente tinha um imóvel que estava vendendo, e ele vem com informações e eu vou falar para ele, desculpa, esse mercado eu não entendo o que você está falando para mim. Então eu quis conhecer. E locação era uma área que eu via que, principalmente em São Paulo, eu via muito mercado em São Paulo de locação. Então eu falei, olha, vamos conhecer. E o 5º andar me chamou a atenção pelo método que se mostrava inovador. Não era o tradicional.
né? E quando começou aquele burburinho, muito corretor reclamando, nossa, por que que eles entraram, vão atrapalhar o nosso mercado, porque não é assim, não precisa ser o quê. Eu falei, por que que está tendo esse rebuliço? Qual é o erro deles? O que que eles estão atrapalhando? E eu fui lá conhecer. Eu posso falar assim, o corretor dentro do quinto andar, ele é um demonstrador, como todo mundo fala? Sim, ele é um demonstrador de imóvel. Mas eu fiz um jeito de demonstrar que eu também me relacionava com o cliente. Eu conseguia conversar em 15 minutos de visita, eu conseguia conversar com o cliente e entender melhor o que ele estava procurando. E muitas vezes o cliente que buscou sozinho o imóvel, ele falou, nossa, mas nas fotos era totalmente diferente, não era nada disso que eu imaginava. Aí era a minha deixa. O que você está procurando? Ah, sim, assim, assado. Eu falo, olha, você tem mais visitas hoje? Ah, tenho mais 2, 3, tá. Você tem uma alternativa. Se você quiser e gostou do modo que eu te atendi, que a gente conversou e tal, eu posso fechar a minha agenda e eu abro um dia só para te atender. Você me diz o que você quer, eu busco todas as alternativas dentro do site e a gente tira um dia para ver os imóveis que você está procurando. E você faz o processo tudo comigo. Pode ser? Nossa, perfeito, eu prefiro assim. Você não pode ir comigo no próximo? Eu falei, não, porque você já agendou, mas os outros eu posso ir. Aí eu falei, olha, porque a gente tinha um contato de um do outro, porque a gente tinha isso pelo processo do quinto andar de agendamento. Então eu falava, olha, eu vou levantar os imóveis, vou passar para você, você olha, vê os que você mais se interessou, já fazia um roteiro dentro do bairro que ele queria e tirava o dia. E isso fazia eu aumentar o número de locações. Porque eu saía do padrão normal. Tinha muito corretor que era aquela coisa. O cliente marcou, aparecia as visitas do dia seguinte, eu ia na visita do dia seguinte, acabou. Deixa o cliente sozinho navegar. Né? A gente tinha por obrigação explicar a jornada para ele. O que acontece a partir de agora? Isso. Os próximos passos. Os próximos passos. Mas eu gostava de explicar os próximos passos e eu acompanhava os próximos passos com o cliente. Tá tudo bem? Deu certo? A parte de negociação entre as partes, entre o proprietário e ele, você está com alguma dúvida? Você conseguiu falar com ele? Ele te respondeu? Quanto mais rápido... Assim que você falar, que você mandou a proposta, me avisa, que eu aviso o proprietário, porque ele tem 72 horas para pensar. E tem um monte de gente mandando proposta. Então, se eu falar, dar um toque para ele, ele pode agilizar o seu, colocar na frente. É uma opção dele, mas ele pode te colocar na frente. E aí, a gente ia fazer... E isso eu ia acompanhando, ia ajustando algumas coisas. Ah, tem que mandar documento para o quinto andar. Eu acho muito difícil mandar pela plataforma. O que está difícil? Faz assim, assado. Eu não posso mandar para você, mas... Você educava o cara. Então, eu ia dando um passo a passo para ele e acompanhando. Ele não ia sozinho para a jornada. Né? E isso também encurtava o tempo, porque às vezes o cliente se perdia no meio do caminho e falava, principalmente pessoas de mais idade, é muito complicado esse processo, a gente fica muito sozinho, não tem com quem falar, eu não gosto, eu queria que tivesse um corretor, eu prefiro ir numa imobiliária que tenha um corretor que me ajuda. Então eu fazia esse corretor que ajuda. E isso me ajudou a entender o quê? Um outro mercado. E a ver um outro perfil de consumidor, que é aquele cara que vai na internet, ele não quer um monte de gente naquele primeiro momento no pé dele. Ele quer escolher sozinho o imóvel, pesquisar, e a partir dali ele quer alguém ajudando. Mas naquele primeiro momento ele fala, não, eu não quero ninguém ligando para mim e me oferecendo um monte de coisa. E isso também me fez entender quando o cliente de lançamento faz a mesma coisa. Só que a única diferença é que às vezes ele se perde um monte de coisa, porque é muito anúncio, mas aí você explica, olha... E é diferente que quando ele se cadastra em um lugar, é 15 pessoas ligando para ele ao mesmo tempo. Exato, começa a dar aquela confusão mental, né? Eu falo que é quase como experimentar perfume, né? Chega uma hora que você fala, já não sei mais com quem que eu falei. A cabeça já dói, já fica... Eu já não sei mais qual é o cheiro de um, o cheiro do outro, o que eu gostei, o que eu não gostei, e aí tem que começar tudo de novo, né? E por que você saiu da Quinto Andar? Porque o Quinto Andar pagava mal. A verdade é essa. Tá. Eu acho que isso foi o grande motivo. Eu gostava do modo de lidar com o cliente, era muito gostoso você fazer as visitas. Começaram a cair algumas visitas. E o custo para o corretor não é muito alto de fazer muitas visitas? Com pouco fechamento? Como que é essa questão? Como era próximo, as regiões... Quando eu entrei, eles faziam assim, 8 visitas no dia. Aí eu tinha 6, 7 bairros que eu atuava. Então, eu poderia começar de manhã às 8 no Tatuapé, aí às 8h30 era no Carrão, aí às 9 horas era no Cambuci. E depois eu voltava para o Tatuapé. E depois eu ia para a Moca. Aí depois eu voltava para o Carrão. Então, às vezes era muito confuso no começo.
Aí eles mudaram. A primeira visita te indicava as demais. Então, se eu começasse na Moca, eu ia passar o dia na Moca. Ou, no máximo, na Vila Prudente. Só que, com isso, diminuíram o número das visitas. Porque, né, nem sempre vai todo mundo querer ir na Moca naquele dia. Então, começaram a diminuir as visitas. E aí você tinha muitos buracos de horário. Porque eu abri o dia inteiro. Você pode abrir 2 horas, 1 hora, o dia inteiro a sua agenda e fazer a visita o dia inteiro. Ou você faz o horário que você achar melhor. Eu abri o dia inteiro, eu comecei a me dedicar mais ao que É como um aplicativo, como se você fosse motorista de Uber, você liga lá... Sim, eu deixo o dia inteiro e vou rodando. Ou então eu falo assim, não, eu só vou fazer período da manhã, à tarde eu vou para um plantão, por exemplo. Eu comecei a deixar o dia inteiro porque eu queria ver como é que funcionava o dia inteiro. E aí eu percebi que eu tinha horário às 8, meio-dia, às 4 da tarde. Aí eu falava, e esses buracos, eu faço o quê nesses tempos? Então, eu não podia ficar parado esperando em frente ao imóvel, eu tinha que voltar para minha casa. E essa coisa de ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, e ser menor o número de visitas, eu falei, não está compensando. Não é inteligente para mim fazer dessa forma, né? E começou a entrar a ideia do corretor, do consultor imobiliário, que eles falam que é aquele pessoal que é o corretor que começou a captar imóveis. Então, ele não faz mais visitas, ele sai para captar imóveis e ele só vai administrar e visitar aqueles imóveis que ele captou. Aí eu falei, bom, voltamos ao mercado tradicional, né? Então, é como se fosse qualquer outra imobiliária. Só que você tem alguns agravantes, porque existem muitos porteiros, zeladores, que já indicam os imóveis. Qualquer pessoa pode indicar um imóvel para o 5º andar. Então, assim, eu ia brigar com todo esse mercado para conseguir uma indicação de um imóvel. Aí eu falei, não, isso para mim não funciona, então eu prefiro estar em qualquer imobiliária, porque pelo menos eu tenho outras opções de trabalho. Aí eu falei, não, aí não me interessou mais, que eu fiz a conta e falei, o custo e o tempo não estão facilitando. Então, valia a pena enquanto tinha muita visita e você estava numa região maior, né, que você podia atuar mais. Mas era muito legal, você conhecia imóveis que você... E o cliente falava, eu também estou vendendo, você também vende? E eu falava, não posso vender, mas eu acho legal saber, né? Ô, Cláudio, recentemente eu vi algumas movimentações nas redes sociais de donos de imobiliária, de corretores, falando que algumas pessoas estão pegando essas captações de dentro da imobiliária e cadastrando nessas plataformas para ganhar aquelas indicações. Uhum. Então tem muitas pessoas, inclusive, pegando captações de amigos e fazendo isso. Qual que é a sua visão sobre isso? E você acha que esse mercado, esse corretor, por essa atitude, ele pode se queimar no mercado? Sim, eu acho que se queima muito. Porque, na verdade, o trabalho de captação não é um trabalho simples. E pode acontecer uma coisa muito mais negativa. É o cliente virar e falar assim, como é que meu imóvel chegou até você e eu nunca te vi aqui? Eu não sei quem você é. Como é que agora você aparece para mim e fala assim, olha, eu tenho um cliente que está interessado no seu imóvel, mas eu nunca vi falar dessa imobiliária. Isso aconteceu comigo, mas não foi por um trabalho de indicação errado. Foi um trabalho assim, da pessoa, o parente que fez a indicação do imóvel e não avisou o pai. Aí o pai foi lá e falou assim, mas eu nem sei que vocês estavam anunciando o meu imóvel. Opa! E aí você tem isso, que, né? na frente do cliente, fazer aquela cara, né? Tipo, essa menina alguma coisa tá errada aqui, já não gostei do começo do processo. Então é muito negativo. Mas assim, essa questão de abrir o mercado para você indicar pessoas, indicar imóveis, eu acho que é muito complicado, é muito perigoso, porque fica aquela guerra, né? É que eu falo, eu nunca entendi essa história de você ter que dar comissão para o porteiro para que ele te deixe entrar no imóvel, para falar com o proprietário. Eu falo, gente, ele tem o mundo dele e eu não atrapalho o mundo dele de porteiro, por que ele quer atrapalhar meu mundo de corretora? Poxa, cada um, não que eu não vou agradecer porque ele abriu a porta para mim, porque ele foi simpático, muitos porteiros que eu chegava, às vezes chegavam muito em cima da hora, você pergunta, mas onde ficam as áreas comuns, o que tem, o que não tem, posso ver o estacionamento para ver o tamanho da vaga? E eles, não, eu vou com você até lá, eu te explico, não sei o quê. Então,
Você pode ser muito simpático e sem querer algo em troca. Mas aquela história, o mercado transformou isso num negócio, né? E para desfazer isso é um pouco complicado. Então, você pegar indicações... gente, é muito fácil. Eu já fui em dentista, a dentista virar e falar assim, minha mãe quer vender o apartamento dela, você vende? E eu falava para ela que eu fazia lançamentos. Ela, você vende? Acabei de captar um imóvel. Aí eu vou em outra loja, você trabalha com lançamento, isso aqui, putz, eu tenho um irmão que está vendendo o apartamento dele, e você vende? Então, captações aparecem. Sim. Mas você transformar isso num único negócio para você tirar dinheiro, eu acho que não é... Prejudicar, às vezes, o companheiro. Porque, às vezes, tem gente que faz o trabalho muito mais focado na captação. Sim. Então, ele faz muito bem a captação do imóvel. E ele vive mais daquilo. Foca daquilo, né? Ele foca mais naquilo. E eu estou tirando o ganha-pão dele em troca de quê? De R$300, R$400? Algo instantâneo e pouco, né? E que depois eu não vou saber levar isso para frente, entendeu? Porque não é simples só captar, é aquilo que a gente sempre fala. A venda não é só captar e pôr na prateleira. Tem um outro trabalho a ser feito muito depois, né? Qual que é a visão da Cláudia sobre o mercado imobiliário atual? Olha, eu acho ainda que tem que se mudar muita coisa. Todo mundo fala, né? É um mercado jovem, entre aspas, mas é um mercado que ele tem muitos vícios, eu acho. A gente tem que entender que tem coisas boas, sim. A gente tem que saber pontuar as coisas boas. Mas eu acho que tem coisas boas que podem ser já aprimoradas, que dá para dar uma melhorada. É que eu sempre falo, às vezes você faz uma ação e essa ação te gerou um resultado. Mas e se eu fizesse um pouquinho melhor? E se eu fizesse alguma coisa a mais? Eu não poderia gerar um resultado 2 vezes melhor? Eu acho que falta dados e métricas. Eu acho isso muito importante. Eu vim mercado de call center... Eu acho que é o ponto-chave de tudo. Mercado de call center tem muito isso. Dados e métricas. Quando eu era supervisora, eu tinha que saber o individual e a minha equipe. Quantas ligações, quantas conversões, quantas que deram errado, quantas que o cliente não atendeu. Eu tinha que ter essas informações para eu ter um parâmetro. É uma operação saudável ou não é? E aí, como é que eu melhoro isso? Como é que eu aumento a conversão? Eu não posso falar em conversão sem eu ter noção. Então, às vezes, pra você ter uma ideia, esses dias eu perguntei para um amigo meu, que ele é gerente de alto padrão, apartamento de 1,5 milhão para cima. Ele entrou faz 1 ano nessa empresa. Ele veio de econômico e foi virar gerente de alto padrão de online. Eu virei para ele e eu fiz uma pergunta simples. Eu falei para ele assim, qual é a quantidade de unidades que vende por mês na sua empresa? Ele deu risada e falou, sabe que eu não sei? Aí eu falei assim, não, porque o VGV, eu falei, não, o VGV eu sei que você sabe. Eu queria saber a quantidade de unidades, porque um VGV de 1 milhão e pouco, se eu vender 10 unidades e comparar com o VGV de econômico, a gente sabe que dá uma diferença gritante, entendeu? Então eu quero entender. Por quê? Eu queria entender quantos corretores vendiam ali dentro. Você tem 3.000 corretores cadastrados, mas todo mês você vende 20 unidades. Que deu tantos milhões em VGV. Tudo bem, mas eu quero entender. Ele falou, não sei essa resposta. Nunca prestei atenção nisso. Se todo mundo está performando, como fazer para todo mundo performar? Quem mais performance faz? Quem mais vende? O que essa pessoa está fazendo? E qual etapa do funil ela está tendo mais resultado e por quê? Eu não vejo ele falar de funil. Eu falei para ele, hoje eles mudaram o formato, cada gerente tem 5 corretores. Antes, ele tinha 15. Aí eu falei para ele, você diminuiu o número de corretores, então vai ficar mais difícil, né? Você vai ter que fazer essas pessoas performarem mais para você ter, no mínimo, a mesma coisa que você tinha antes. Mas como é que... E aumentou o número de gerentes. Mas às vezes ele tinha 15, que esses 5 que ficaram que vendia. Então, mas ele não ficou com nenhum, ele teve que recomeçar do zero. Então eu falei para ele assim, o que você faz para esses corretores? E qual a quantidade de leads que está sendo gerada para esse grupo? Porque diminuiu o número de corretores para cada gerente, mas aumentou o número de gerentes. Aí eu falei, para você gerente, não é um bom
negócio, eu acho, porque você diminuiu o número de pessoas. Para o diretor tá ótimo, ele tá feliz. Agora, para o gerente, eu não sei se é uma boa ideia. E como é que você faz esses corretores enxergam o quê? Bom, se antes tinha 15, eu atendia uma vez por dia, agora eu vou atender mais, né? E ele não atende mais. Como que faz, né? Como é que faz? Como é que você explica para ele essa conta e por que vantagem que ele tem em ficar dentro de uma estrutura, de um online, se ele não está atendendo? E outra, ele tem que conhecer todos os produtos. Ele conhece? Porque na hora que vem o cliente, ele Visita não... técnica, tem que... Entendeu? Ele tem que saber todos os produtos. Os seus corretores sabem todos os produtos? Aí ele fez a resposta dele, foi muito engraçada. Cláudia, você faz cada pergunta. Aí eu falei, eu estou aqui para isso. Esse né? é uma boa parte do mercado imobiliário, né? Cláudia, estamos indo para o final aqui. Qual que é o recado que você pode deixar para os corretores do mercado imobiliário, seja quem está começando ou quem já está há muito tempo? O que eu deixo é uma coisa que eu falo para todo mundo que eu vejo entrando no mercado. É um mercado que ele é apaixonante. É muito gostoso, porque você tem muito campo, muita coisa para aprender. Mas eu ainda insisto, se mesmo que o mercado não te ensine, queira aprender, busque informação, busque conhecimento, busque treinamento, que seja você procurando dentro do possível, e se profissionalize. A coisa mais gostosa é você ver um cliente virar para você e falar assim, ninguém me explicou dessa forma que você me explicou. E ele virar e falar assim, como eu ouvi, foi muito gratificante. O cliente fala assim, olha, eu não vou comprar agora nesse momento, mas quando eu for comprar um imóvel, é com você que eu quero comprar. Passaram 2 anos, ele me procurou semana passada e falou, lembra que eu falei que eu ia comprar com você? E eu quero comprar com você. Vamos começar de novo a procurar os imóveis. Então, você entende que o mercado é grande, tem muito corretor. Sim. Na verdade, assim, tem muitas pessoas no mercado. Corretor, eu já não acho. Né? Então, assim... Que não é só ter o Cresce, né? Queira ser profissional. Respeite o mercado como uma profissão. Eu vejo muita gente entrar ainda como um bico, como uma opção a mais que eu tenho. Enquanto o meu currículo não é visto, eu vou ficando por aqui. Eu já senti gerentes hoje, contratação é muito difícil, porque a pessoa que não vem do mercado, que vem de outros mercados, ela nem tem a responsabilidade de marcar horário com você e cumprir o horário de uma entrevista. E quem está no mercado já pergunta assim, quanto que vai pagar de comissão? Que produto que você tem? Quanto vai pagar de comissão? Ah, tem lançamento em tal lugar? Não, então não me interessa. E não entende que, assim, o mercado ele tem que ser mais profissional, mais sério. Uma pessoa não procura 20 advogados para tirar uma dúvida. Ela procura um. E ela confia naquele um. Vai até o fim, né? Eu não procuro 20 médicos para fazer um diagnóstico. Eu posso procurar uma segunda, uma terceira opção quando ele não me mostrou um profissionalismo. Não passou confiança e segurança. Ele não me passou uma segurança que eu não sei, ele só falou que era uma virose e nem me examinou. Então, eu vou preferir procurar um outro. Mas, se ele me passou segurança, eu não questiono o que ele me fala. E hoje eu vejo que os clientes, quando eles vão procurar imóvel, eles duvidam do profissional que está falando com ele. Por quê? Porque ele não sente esse profissional. Às vezes ele tem mais informação que o corretor. Exato. Né? Então, às vezes, ele te truca. Ele vira para você e fala assim, mas eu tenho um imóvel, eu posso comprar no Minha Casa Minha Vida, no Casa Verde e Amarela? Aí você vira e fala, pode, porque você não estudou. Então, eu gosto de colocar cliente na realidade que a gente fala. Às vezes virar para ele e falar assim, eu quero um imóvel de 300 mil com 3 dormitórios, 2 suítes e 2 vagas. Do lado do metrô. Do lado do metrô, eu falo, não existe. Não, mas não é possível. Não existe. Esse mercado, isso que você quer vale tanto em tal bairro, assim, assim, assim. E ele fala, é verdade. Aí você fala, olha, estava me testando. Então, corretores que queiram ser corretores, se apaixonem primeiro pelo mercado. Invistam em vocês. Acreditem que nós somos uma empresa, sim. Isso é uma primeira regra que eu aprendi. É como abrir um negócio. Não dá para você abrir uma portinha, uma lojinha e todo dia você está zerado. Você não sabe quem vai entrar para comprar. Sim. Mas não dá para ficar assim, eu vou ficar aqui sentado esperando, vamos ver o que vai acontecer. Sabe, você tem que ir atrás, tem que agir, tem que procurar informação, tem que querer conhecer. O mercado, ele é volátil, ele muda muita coisa. Procure entender o que está acontecendo em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro. Pode ser bobo, mas assim,
Esse cliente pode vir do Rio de Janeiro para cá. E ele vem com a mentalidade do que ele viu lá. Então você tem que entender. Procure os outros mercados. Eu conheço muita gente de fora, de Portugal, só para eu entender como é que é Portugal, para saber qual que é a diferença. Por que lá vende tanto e aqui não? Como é que se vende lá? Porque eu não sei aonde eu posso parar nesse mercado. Esse é um mercado gostoso por isso. Porque, quando se fala, né, o céu é o limite também dentro das possibilidades. Então, você pode ser hoje de lançamentos, amanhã você está em terceiros, amanhã você está em locação e amanhã você está vendendo internacionalmente. Vai depender do quê? Da estratégia que você queira fazer. Mas para ter estratégia, você tem que ter conhecimento, que é a base. Cláudia, obrigado pela sua participação. A gente já está passando aqui de 1 hora. Muito bom o bate-papo. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço e podem me chamar quantas vezes quiser que eu estarei por aqui. Show! Corretor de imóveis, a gente fala, o mercado é feito pelos anônimos, mais uma aula aqui no nosso Água, Café ou Chopp Gelado. Você sabe o que fazer, sabe como fazer, apenas você não faz e não tem grandes resultados. E o que eu mais escuto aqui nas dicas é: o corretor precisa apostar em educação, em cursos e se especializar. Então pega essa dica, vai pra cima 2022, tá só começando. Água, Café ou Chopp Gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu, até o próximo episódio.